dias a todos, que nós possamos mais uma vez, unidos em mentes e corações, fazermos bons estudos acerca da doutrina espírita. Hoje nós iremos retomar a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos no primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. E nós paramos no último estudo, no item 39. E nós retomaremos, então, a partir do item 40. E, como de costume, nós vamos ler cada item e vamos fazer os nossos comentários. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bem, deixa eu só fazer uma pequena explicação para alguns grifos que eu coloquei aqui, mas é só nesse início aqui, chamando a atenção, porque nós estamos nesse primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, e como nós já falamos desde o início desse capítulo, esse capítulo ele é muito importante, e quando a gente fez a apresentação da Gênesis, nós também falamos sobre esse capítulo como a gênese da doutrina espírita, porque é justamente nesse capítulo, com 62 itens, que Kardec vai praticamente fazer um grande resumo da doutrina espírita desde seu início. Então, ele está colocando todos os princípios, todas as observações, e esses grifos que eu chamei a atenção é para indicar que tudo que ele cita aqui, ele está praticamente fazendo uma retrospectiva desde quando ele começou a analisar os fenômenos, todas as conclusões que ele foi chegando por cada etapa. E lembrando, né, que nós estamos estudando uma obra que foi publicada, veja bem, né, foi colocada a público em 8 de janeiro de 1868. Mas, na verdade, por isso que eu frisei, né, foi colocada a público, mas, na verdade, ela é um trabalho de longa data. Eu diria que desde o começo, Kardec já vem juntando materiais, e conforme cada etapa que ele vai avançando e amadurecendo as ideias, os conhecimentos, e ele chega, então, no último livro, que é este aqui, o quinto livro fundamental da doutrina espírita, nós diríamos que é o livro mais maduro, né? É o que fecha a codificação espírita. E, desculpe eu estar sendo repetitivo, mas, mais uma vez, lembrando que esse capítulo é a gênese do Espiritismo. Então, voltando aqui para a nossa tela, vamos iniciar o item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e oferece a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até agora, porque se desconhecia a lei que os regia. Fenômenos estes negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade e que são qualificados por outros como sendo milagres ou sortilégios, segundo as crenças. E aqui, para justificar a nossa marcação, esse estudo das propriedades do perispírito, fluidos espirituais, os atributos fisiológicos da alma, e aqui mais para frente ele vai citar dupla vista, visão à distância, sonambulismo natural, os efeitos psíquicos da catalepsia. Então, por exemplo, dupla visão, né? Ou dupla vista, visão à distância, sonambulismo, mais para frente que letargia, presciência. Lembrando que tudo isso daqui está no Livro dos Espíritos, né? Que é a primeira obra de Kardec, a obra basilar, né? A obra básica. Básica que eu quero dizer como base, né? Base doutrinária, né? Uma obra fundamental, mas basilar no sentido de
que ela está trazendo, é o alicerce, né? Então, no livro dos Espíritos, no segundo livro, Mundo Espiritual ou dos Espíritos, nós vamos ter exatamente, no capítulo 8, a emancipação da alma. Então, nós temos todos esses fenômenos já estudados e explicados por Kardec. E com relação às aparições, transfigurações, aparições, transfigurações, fascinação, obsessões, possessões, livro dos médiuns, não é verdade? Todos os fenômenos tangíveis, de fascinação, de possessão, tudo isso é estudado também no livro dos Espíritos e no livro dos médiuns. E eu pulei aqui, né? Transmissão do pensamento, cura instantânea. Isso a gente também vai ter no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de preces. É ali que ele fala sobre as preces, sobre o efeito magnético, né? O efeito de cura, também sobre o magnetismo, também é falado no Evangelho. Então, aí a gente começa a ver que não dá para ler e estudar Kardec os livros separados, ao contrário, né? Nós temos que fazer um estudo da obra inteira, fazendo o link com todas as obras. E o nosso cuidado aqui é justamente porque a gente não está fazendo, por exemplo, um estudo do livro A Gênese. Hoje nós estamos nos dedicando para estudar a Gênese, mas a gente não está estudando só a Gênese, a gente está estudando o Espiritismo. Por isso que nós temos um estudo para cada livro, né? Então, é isso que a gente está chamando atenção, porque eu já tive a experiência de participar de estudo onde a pessoa está estudando, por exemplo, um livro específico, Céu e Inferno, ou a Gênese, sem ter estudado o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Então, o estudo fica completamente, eu não diria impossível, mas muito difícil de ter uma compreensão mais profunda, mais ampla, né? Porque se você pulou esses livros, você não tem a base, né? E ontem nós estudamos o Evangelho e nós batemos nessa tecla também. Eu lembrei agora de Jesus, né? Quando o fariseu pergunta sobre a Torá, um determinado trecho, e ele pergunta o que está escrito. Aí ele fala. E aí Jesus pergunta como leis, como interpreta. Então, a mesma pergunta eu faço quando a pessoa está lendo o Evangelho. Segundo o Espiritismo, como leis? Se é segundo o Espiritismo, né, como é que você interpreta o Evangelho, segundo o Espiritismo? Sem ter lido e sem ter se aprofundado na base doutrinária, que é o livro dos médiuns e o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, né? São os principais, né? Porque tem os outros opustos, o que é o espiritismo e assim por diante. Então, como eu falei, a gente não está estudando só a Gênese, nós estamos estudando toda a codificação, fazendo o link entre elas. E como todos que estão acompanhando no nosso canal podem perceber, que estamos caminhando junto com todas as obras. Por isso que é necessário também fazer essas observações e também fazer esses links com as obras, para que a pessoa também possa, né, consultar conforme ela estiver estudando, que nem aqui. Se a pessoa não tiver conhecimento nenhum sobre esses fenômenos, dupla vista, etc. e tal, não tem problema, ela pode estar estudando aqui, mas é necessário que ela se reporte ao livro dos Espíritos e faça um estudo sobre esses fenômenos que já foi explicado lá. E como nós falamos, não é só, né, no livro dos médiuns, aliás, no livro dos Espíritos. Como a gente vê aqui, só nesses pequenos trechos aqui que a gente fez as marcações, nós já falamos das três obras aqui. E mais para frente aqui, quando ele fala
a força moral, a coragem, as consolações que ele oferece nas aflições, ele está falando do Espiritismo, certo? Por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter junto a si os seres a quem se amou, a certeza que tornará a vê-los, etc. e tal. Onde que está isso? No céu e inferno, né? Quando ele vai falar sobre a morte, né? Fala sobre essa força moral está no Evangelho. Então, só nessa introdução aqui, ele está abrangendo toda a obra, porque ele está mostrando a gênese do Espiritismo. Marisa, quer comentar alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa antes de a gente ir para o texto? Não. Tá legal. Então, vamos lá, então. Vamos voltar para o texto. Item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e oferece a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até agora, porque se desconhecia a lei que os regia. Fenômenos estes negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade e que são qualificados por outros como sendo milagres ou sortilégios, segundo as crenças. Então, como ele coloca aqui, deixa eu só fazer um comentáriozinho, né? Como ele fala aqui, uma multidão de fenômenos incompreendidos, porque se desconhecia a lei que o regia. Fenômenos estes negados pelo materialismo, porque se ligam à espiritualidade. Ou seja, é o que o Kardec vem falando ao longo da obra, né? E para você estudar fenômenos materiais, as ciências materialistas. Até aí tudo bem, né? A ciência se ocupa dos fenômenos materiais. E como esses fenômenos se ligam à espiritualidade, tem que usar outro tipo de ciência, outro tipo de observação, né? Então, por isso que ele está colocando aqui também, né, que como se liga à espiritualidade, né, muitos têm como milagres ou sortilégio, segundo suas crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, os efeitos psíquicos da catalepsia, da letargia, a presciência, os pressentimentos, as aparições, as transfigurações, a transmissão do pensamento, a fascinação, as curas instantâneas, as obsessões e possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam sobre leis tão naturais quanto os fenômenos elétricos e as condições normais sob os quais estes se podem reproduzir, o Espiritismo destruiu o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. E ele, lembrando que ele abre, né, um dos capítulos que ele abre o livro dos médiuns é justamente com essa temática, né, do maravilhoso e do sobrenatural, né? Se ele faz com que se creia na possibilidade de certas coisas vistas por alguns como quiméricas, impede que se creia em muitas outras, cuja impossibilidade e irracionalidade demonstra. Item 41. O Espiritismo, muito longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que revela, tudo aquilo que o Cristo disse ou fez. Esclarece sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, passam a compreendê-las sem dificuldade, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Passam a ver melhor seu alcance, podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo passa a lhes parecer maior, não mais simplesmente um filósofo, mas um Messias divino.
Item 42. Se considerarmos, além disso, o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal que torna quase tangíveis. A força moral, a coragem, as consolações que ele oferece nas aflições, por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter junto a si os seres a quem se amou, a certeza de que tornará a vê-los, a possibilidade de se comunicar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, de tudo aquilo que se adquiriu em inteligência, em ciência, em moralidade, até o derradeiro momento da vida, nada é perdido. E tudo servirá para o adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador prometido. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se assim cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Tem uma nota de Kardec, nós vamos para essa nota, que é a nota número 2. Muitos pais de família deploram a morte prematura de filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem a si mesmos que tudo isso foi pura perda. Com o Espiritismo, eles não mais se lastimam por seus sacrifícios e estariam prontos a fazê-lo, mesmo com a certeza de verem morrer seus filhos, porque sabem que, se estes não puderam aproveitar essa educação no presente, ela servirá primeiramente para seu progresso como espíritos e, depois, representará conquistas adquiridas para uma nova existência e que, uma vez que retornarão, lhes servirá como bagagem intelectual que os tornará mais aptos para a aquisição de novos conhecimentos. Tratam-se daquelas crianças que trazem ao nascer ideias inatas, que, por assim dizer, sabem sem ter necessidade de aprender. Se, como pais, eles não têm a satisfação imediata de ver seus filhos tirarem proveito dessa educação, eles certamente o farão mais tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez venham a ser eles os pais desses mesmos filhos, que se costuma dizer superdotados pela natureza, mas que devem suas aptidões a uma educação anterior. Do mesmo modo, se os filhos se desviam em consequência da negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e tristezas que tais filhos lhes suscitarão numa nova existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Capítulo 5º é Bem-aventurado dos aflitos. Número 21. O tema é mortes prematuras. Vamos continuar. Item 43. Se a tais resultados acrescentarmos a rapidez espantosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo que foi feito para abatê-lo, não se poderá negar que sua vinda foi providencial, pois que ele triunfa sobre toda a força e má vontade dos homens. A facilidade com que ele é aceito por um número tão grande de pessoas, sem qualquer constrangimento, sem outros meios senão o poder da ideia, prova que ele atende a uma necessidade, a de acreditar em algo, a fim de preencher o vazio deixado pela incredulidade e que, portanto, veio no tempo certo. Aqui, Kardec, ele estava bem otimista, com o desenvolvimento, né, e o progresso que o Espiritismo fez em tão pouco tempo, né? E isso foi um fato, né? Isso foi uma coisa muito verdadeira na época de Kardec. E o Kardec, eu acho que ele foi otimista além da conta, né? Inclusive, quando a gente vai ver alguns textos na Revista Espírita,
a gente percebe que ele vai falar sobre aquelas fases do espiritismo, né? Aqueles períodos de negação, período religioso, De luta. de luta, né? E finalmente quando chega o da regeneração, digamos assim, da aceitação, né? Da mudança da sociedade. Eu acho que ele foi otimista até demais, né? Que, infelizmente, da morte de Kardec, de lá para cá aconteceram muitas coisas, né? O mundo mudou bastante. E eu acredito que o que foi pior, né, foi justamente a deturpação do espiritismo. A gente vai avançar agora nos itens, e aí a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais a respeito do que eu estou falando. Essa deturpação, porque o espiritismo que a gente estuda com Kardec, olhando todo o processo, fazendo um estudo mais aprofundado, a gente vê o quanto que o espiritismo se desviou. E por conta desses desvios, por conta desse sincretismo que aconteceu, e não foi só um sincretismo da igreja, né? Foi um sincretismo primeiro com dogmas da igreja, e depois com dogmas de outras correntes espiritualistas, né? De outras correntes espiritualistas que, inclusive, trabalham com a mediunidade, né? Como muitas religiões de origem africana, né? Digamos assim. Mas a maneira com que se trabalha, né? Nessas correntes espiritualistas. E não ficou só por aí, não, né? Porque aí ela também vai para o esotérico também, né? Então, você tem uma porção de coisa. Então, não é só um sincretismo com religiões, é um sincretismo, inclusive, com correntes esotéricas e outras coisas, né? E práticas também, né? Práticas técnicas, como o Reiki, por exemplo, né? E uma infinidade até cromoterapia você encontra, né, em algumas casas espíritas. Então, o que levou exatamente essa seriedade que o espiritismo tinha ao tempo de Kardec ir se perdendo, né? A ponto de hoje você falar sobre o espiritismo e as pessoas que não conhecem, ou que só conhecem o que elas veem, as pessoas divulgando, né, o pseudo-espiritismo, as pessoas não levam a sério, né? Então, hoje, quando você fala em espiritismo, né, a pessoa comum, ela vai rejeitar, né, como uma pseudo-ciência, uma pseudo-religião, ou qualquer coisa, mas ela não vai ter a certeza do que é o espiritismo se ela não estudar, né? E, sabe, eu entendo assim também, né, Mário? Sem querer me alongar, descaracterizou de tal forma que a gente só tem consciência, do quanto foi isso prejudicial por desconstruir a essência do verdadeiro espiritismo quando a gente vai estudar as obras seriamente, profundamente, sequencialmente. Aí você percebe a distância imensa que tem entre a doutrina que Kardec nos trouxe através dos espíritos e o espiritismo brasileiro, né? Recheado aí, como você falou, de uma série de coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, recheado de práticas que imagina, né, sequer quando a gente estuda, né, o livro dos médiuns, ontem nós estávamos estudando o livro dos médiuns também. Então, quando Kardec vai falar, né, quer dizer, tudo que é periferia, tudo que é externo, então você não, Kardec não diz nada, absolutamente nada, de ter que harmonizar a sala com música ambiente, com flores para não sei o quê. Isso tudo são aspectos externos. Na realidade, quem tem que estar em harmonia somos nós, através do pensamento. Então, não precisa diminuir a intensidade da luz,
Não precisa pôr um valor. Incenso, né? Incenso. Incenso, quer dizer, virou um supermercado. Algumas práticas espíritas, infelizmente, espíritas não. Algumas pessoas resolveram implementar, né, dentro de reuniões, práticas que não têm nada a ver absolutamente. Então, e a gente só tem a dimensão, era essa palavra que eu queria lembrar, quando realmente nós nos propomos a estudar profundamente as obras da codificação, né, as obras que são realmente o fundamento da doutrina espírita. E não esse espiritismo brasileiro carregado aí de uma série de vieses, de opiniões pessoais, de práticas pessoais inventadas, né? Que não tem nada a ver exatamente com a doutrina. Isso está muito claro nesse primeiro capítulo. Caracteres da revelação, né? Caracteres da revelação espírita. Porque quando ele coloca também nos itens anteriores que nós estudamos, ele vai falar qual é o caractere de uma revelação, né? A revelação, ela tem que trazer uma verdade, né? E ela não pode, aliás, tem um caráter divino e humano, né? E ela tem por característica trazer a verdade. O, os espíritos vão trazer, né, as verdades, relativas, lógico, ao nosso adiantamento intelecto-moral. Mas é necessário que o homem ele também faça o trabalho dele. O Kardec frisa muito bem isso, né? A parte humana, que é fazer análise, você passar pelo crivo da razão, todas as revelações, como ele fez, tem que levar em consideração que não pode levar a sua opinião, né? Não pode se misturar com as suas crenças, porque senão você deturpa a verdade, né? Então, é por isso que a gente fala que realmente esse primeiro capítulo aqui, ele deveria ser lido e meditado com muito cuidado, né? Nós estamos, eu acredito que nós estamos já na terceira parte, né? No terceiro estudo, né? Porque esse capítulo aqui é longo. E eu acho até que a gente está indo muito rápido, porque a vontade é de parar e comentar cada item desse com muito cuidado, né? Porque realmente é tão importante que o Kardec, como a gente já cansou de falar na apresentação da obra, falamos aí durante os outros estudos, sobre o opúsculo que ele chegou a publicar só com esse capítulo. Então, a gente deveria, inclusive, continuar lendo sempre esse primeiro capítulo como se fosse um livro à parte mesmo, né? Porque aqui está contando a gênese do Espiritismo. E aqui ele continua aqui, vamos continuar aqui no texto, né? O item 44. Só pegando aqui, né, o gancho do que a gente acabou de ler, né? E o Espiritismo, né, a fim de preencher o vazio deixado pela incredulidade que, portanto, veio no tempo certo. A gente já discutiu também com relação ao Kardec estar falando sobre o tempo certo, né? Porque na época de Kardec existia uma corrente filosófica, uma corrente de filósofos espiritualistas que estavam exatamente estudando nas academias o espírito aliás, o homem como uma alma encarnada, né? Então, era um momento em que a própria academia, a própria ciência, né, estava olhando, né, digamos assim, para esse outro aspecto. Mas nós já falamos até demais sobre isso. Vamos para o item 44. Os aflitos existem em grande número. Não é, pois, de surpreender que tanta gente acolha uma doutrina que consola de preferência os desesperados, pois é aos deserdados do mundo, mais do que aos felizes, que se dirige o Espiritismo. Lembrei de Jesus, né? Eu não vim para os sãos,
quando ele é criticado, né? Ele só andava com gente, né, estrupiada, né? Ele fala, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, mais do que aos felizes, a doutrina espírita se dirige, né, aos deserdados do mundo. O doente vê o médico chegar com maior alegria do que aquele que se encontra bem. Ora, os aflitos são os doentes, e o consolador é o médico. Vós que combateis o espiritismo, se desejais que o deixem para seguir-vos, oferecei mais e melhor do que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Mas não pensai em trazê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou a beata e inútil contemplação perpétua. A gente vê claramente Kardec mandando, né, um recado muito bem dado aqui, e era, aliás, a gente vai ter todo esse debate sobre a vida futura, né, como é que ela se apresenta nas religiões, a ideia de céu, de inferno. Kardec ele vai fazer um estudo comparativo das religiões no céu e inferno, né? Quando ele vai abordar a questão do céu, do inferno, o futuro. E aqui é justamente o que ele está colocando aqui, né? Combater o espiritismo, se desejas que o deixem para seguir, oferecer mais e melhor do que ele. Né? Não pensar em trazê-lo com a perspectiva do nada, alternativa das chamas do inferno. Porque, na verdade, era justamente o que estava acontecendo. As pessoas estavam se tornando materialistas porque essa ideia não preenchia mais as pessoas. Item 45. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, e a terceira não está personificada em indivíduo algum. A gente vai lembrar que a gente estuda isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, né? As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não dar o privilégio de sua criação a ninguém, que ninguém, portanto, pode alegar ser seu profeta exclusivo. Ela espalhou-se simultaneamente por toda a Terra, a milhões de pessoas de todas as idades, de todos os tempos e condições, desde o ponto mais baixo até o mais alto da escala, de acordo com esta predição trazida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonho. Não proveio de nenhum culto especial para servir um dia como ponto de referência a todos. Lembrando que essa passagem que está em Atos dos Apóstolos é uma citação de Joel, né? Do profeta Joel, que é se referindo, né, à mediunidade. Né? Então, derramarei de meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, de toda a carne. Então, não, a mediunidade não é um exclusivismo de um povo ou de uma seita, não, é inerente ao ser humano. Aqui nós temos uma nota de rodapé no final desse item, que é de Kardec, e ele coloca assim: nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pelo Espiritismo, falando dele aqui, né, o papel pessoal, né, e que já começa a se operar, é o do observar do atento, que estuda os fatos para deduzir-lhes a causa e deles extrair as consequências. Temos confrontado
tudo quanto nos foi possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois temos coordenado o seu conjunto metodicamente. Em uma palavra, temos estudado e dado a público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos outro valor, senão o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem pretender impor nossas ideias a ninguém. Ao publicá-las, fizemos uso de um direito comum, e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias encontram numerosas simpatias, é que elas tiveram o mérito de responder às aspirações de muitos, fato do qual não nos poderíamos vangloriar, pois sua origem não nos pertence. Nosso maior mérito é o da perseverança e devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isso, temos feito o que outros poderiam ter feito como nós. É por isso que jamais tivemos a pretensão de nos acreditar profeta ou Messias, e menos ainda de nos considerarmos como tal. Olha, aqui a gente observa claramente qual foi a intenção de Kardec nessa nota. Aqui ele está falando das três revelações. As duas primeiras, uma trazida por Moisés, a outra trazida por Jesus, e que a gente estuda no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Né? A gente vai estudar Moisés, o Cristo e o Espiritismo, e depois todo o desenvolvimento, né, nas instruções dos Espíritos. Então, o Kardec ele não perdeu a oportunidade de falar, olha, gente, o Espiritismo é a terceira revelação, mas quem está trazendo essa revelação são os espíritos superiores, com o espírito de verdade, né, como, digamos assim, como o coordenador ali, né, de toda aquela pleia de espíritos superiores. E o Kardec, ele faz questão, né, de não se colocar, como a gente leu na nota, né, como um Messias, como um profeta, mas ele também, e agora eu lembrei novamente de Jesus, né, aquela passagem que um jovem chega e fala, né, bom mestre, né, e ele fala, por que me chamas de bom, né? Mestre eu sou, né? Então, o Kardec, ele tem a modéstia, mas não é a falsa modéstia, porque ele sabe do papel importante que ele teve na codificação. Como eu estava falando, ele não usa da falsa modéstia, né? Ele sabe muito bem o papel dele, mas a revelação não é dele. E ele não procura, em momento nenhum, se autopromover ou, ou de querer, né, se colocar no papel, né, de um Messias, né, de um revelador, ou chefe de doutrina. Né? Jamais foi essa a intenção dele. Né? E, mais uma vez, a gente vê quantos homens, como Kardec, né, se diminuíram. Né? E, aliás, a gente vai ver que, inclusive, quando ele faz a viagem espírita em 1862, o pessoal quer festejar, quer fazer banquete, né? Outro dia o Fernando estava lembrando disso, né? E ele não quer isso, né? Ele, ele evita esse tipo de coisa. Você vai ver outros exemplos também. Leon Denis, ele jamais cobrou, né, por nenhuma palestra que ele fez. E outra, quando era convidado, ele só aceitava e marcava a data porque ele já calculava de quanto ele ia precisar para se deslocar até aquele local para fazer a tal da palestra. E aí ele calculava quanto tempo ele ia ter que levar para juntar o dinheiro necessário para a viagem. Nós estamos falando de outros homens, né? Sim. Estamos falando de outros homens.
Mas o que a gente quer comentar mesmo aqui, né, é realmente, né, a fortaleza moral que era o Kardec, né? Que foi Sim, Kardec. muito. Item 46. Sendo as duas primeiras revelações o produto de um ensinamento pessoal, permaneceram forçosamente localizadas, ou seja, surgiram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram necessários séculos para que elas alcançassem os extremos do mundo, sem tomá-lo por inteiro. A terceira revelação tem isso de particular, pois, não estando personificada em um indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, os quais se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, à semelhança dos círculos formados por diversas pedras lançadas na água, de tal modo que, dentro de certo tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do mundo. Bonita essa imagem que ele traz, né? Você pensa no lago, joga um monte de pedra e cada pedra vai formando aquela onda, né? E todas acabam Sim. se encontrando e cobrindo toda a superfície do lago, né? Ele faz uma analogia muito interessante. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido em um único ponto, se tivesse sido obra exclusiva de um só homem, teria formado uma seita em torno dele. Mas talvez meio século tivesse passado e seus limites ainda não tivessem percorrido o país onde tivesse iniciado. Tal como é, depois de 10 anos, ela tem suas balizas fincadas de um polo a outro. E isso é verdade, né? Como eu falei, no tempo de Kardec, por isso que ele era tão otimista, né? Porque ele viu o florescimento. Olha, vocês vão me permitir fazer um comentário aqui. Eu poderia até fazer mais adiante, mas eu vou fazer aqui e eu vou procurar não me estender muito, né? Até para o assunto não ficar muito maçante, para a gente não fugir muito. Mas eu tenho refletido muito, muito nesses últimos anos aí, de uns anos para cá, e principalmente agora, com esse estudo que a gente começou esse ano, né? Com uma ênfase maior nas obras de Kardec e também com todo o desenvolvimento que a gente tem conseguido aqui e as reflexões que a gente tem feito no nosso grupo aqui. Mas quando Kardec está narrando, né, sobre vários centros, o que que acontecia? Por isso que eu falei, não vou me alongar muito, porque nos itens seguintes ele vai explicar. Mas o que acontecia é que cada centro fazia as suas reuniões de estudo. Não era uma reunião mediúnica para atender espírito sofredor, como se tornou o movimento espírita. O viés das reuniões mediúnicas no movimento espírita tomou o movimento obsessivo, por conta, principalmente, de vários espíritos, porque não é só um espírito, né, mas principalmente por causa do espírito Emmanuel. Quando ele, através das obras de Chico, e o próprio André Luiz também, né, e por aí vai, quando eles passam a falar e a ensinar que não deve haver evocações. O André Luiz ele vai falar que não só não deve haver uma evocação, como a reunião deve ser colocada na mão do mentor. Agora imagina só, você tem uma reunião mediúnica onde você não evoca ninguém, você espera que o espírito que se coloca como dirigente da reunião, ele que dê todas as coordenadas e traga os espíritos para você. E aí o movimento espírita só trabalha com o espírito sofredor, só com o processo obsessivo, e perdeu-se todo o caráter de pesquisa e de estudo.
Então, se você não evoca mais ninguém, como é que você vai conversar com o espírito para falar sobre estudo? Porque não se estuda mais doutrina espírita. Se estuda apostilas baseadas na ideia desses espíritos, que está fartamente espalhado no movimento espírita. Você sabe o que aconteceu? Nós paralisamos todo o processo de desenvolvimento da doutrina espírita, como nós vamos ver nos itens seguintes. Eu vou interromper minha fala aqui, apesar de que está pela metade, mas vocês vão entender ao longo da leitura desses itens aqui. A gente precisa ler com muita atenção, e principalmente quem está fazendo reunião mediúnica, pensar muito no que a gente está falando aqui, que é uma coisa muito grave e muito séria. Item 47. Essa circunstância, inédita na história das doutrinas, confere ao Espiritismo uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Na verdade, se o perseguem em um local, em um país, é materialmente impossível persegui-lo em todos os pontos, em todos os países. Para cada lugar em que lhe entravem a marcha, em 1000 outros ele florescerá. Mais ainda, se o atingirem em um indivíduo, não poderão atingi-lo nos espíritos que são sua fonte. Ora, uma vez que os espíritos estão em toda parte e que eles existirão para sempre, ainda que fosse possível sufocar a doutrina por todo o globo, ela reapareceria algum tempo mais tarde, porque repousa sobre fato que está na natureza e não é possível suprimir as leis da natureza. Disso devem se convencer aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. E aquele se nos arremete a um artigo que está na Revista Espírita em fevereiro de 1865, na página 38. 38, lembremos aqui, é a página 38 do original de Kardec. Outro dia a gente estava até comentando, né, Fernando? Que toda vez que fizesse uma referência aqui, não é da editora fulana de tal, né? Tem que ser da obra original. E essa tradução ela está dando a indicação da, da, da publicação da Revista Espírita original. Depois eu mostro para vocês a original e está realmente na página 38 lá, né, em francês. E o tema desse artigo é perpetuidade do Espiritismo. Então, às vezes, a gente fica fazendo essas reflexões e a gente acaba, querendo ou não, tendo um tom um pouco pessimista, né? Mas isso aqui, esse item aqui, nos faz lembrar que a verdade é uma só e ela sempre vai prevalecer. E esse item aqui, ele é um alento no nosso comentário, né? Porque por mais que, né, ainda que se fosse possível sufocar o verdadeiro espiritismo, né, não tem como, né? Porque a doutrina repousa sobre fato que está na natureza. A doutrina vem dos espíritos. Vamos continuar aqui no item 48. Item 48. Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer, ainda por muito tempo, isolados uns dos outros, confinados como alguns se acham em países longínquos. Era necessário, entre eles, um traço de união que os colocasse em comunhão de pensamentos com seus irmãos de crença, para informá-los sobre o que se fazia augúrio. Esse traço de união que teria faltado ao espiritismo na antiguidade encontra-se hoje nas publicações que chegam a toda parte e que condensam, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensinamento dado em toda parte, em múltiplas formas e em diversas línguas. Isso aqui nós também perdemos. Nós perdemos esse contato com os centros espíritas. E quando você vê essas instituições que se dizem espíritas,
e elas te propõem, né, é unificação. Não tem como unificar. Olha só, cada reunião mediúnica tem uma característica própria dos membros daquele grupo. Né? Cada grupo tem uma característica própria. E vão debater e estudar assuntos que são pertinentes àquelas pessoas, ao desenvolvimento intelecto-moral daquelas pessoas, dos espíritos que estão ali. Então, elas não vão abarcar todas as verdades. Eu estou antecipando um pouquinho o que ele vai falar nos itens, porque tem várias formas também da mediunidade também. Então, é impossível, como ele vai falar, você reunir num único grupo vários tipos de mediunidade, com vários tipos de assuntos e níveis intelectuais e morais para discutir. Então, cada reunião mediúnica tem uma característica. E o que acontecia? O Kardec, observando isso, ele conseguia reunir as informações de todos os lugares, respeitando a característica de cada grupo. Agora, você quer fazer uma unificação e você distribui a apostila para doutrinador, isso é piada, né? Você querer que toda reunião mediúnica seja pautada igualmente em todos os lugares, e aí a gente vê um monte de ritual, né, nessas reuniões mediúnicas, faz uma reza aqui, inicial, faz uma reza ali no meio, né? O espírito aparece, você já tem o que falar para ele. Curso para doutrinador, né? Você querer unificar, nivelar todo mundo, não, impossível. Né? E aí é, você vê aquela coisa, se você estuda Kardec como a gente está estudando, e você vai para uma casa espírita, não bate a teoria com o que você vê nessas casas espíritas. Você estuda Kardec e vê o que esse pessoal divulga, é um choque, né? Então, uma certa, apesar de que a gente sabe que, né, o item 47 que a gente acabou de ler é um alento, né? Porque a gente sabe que a verdade ela vai avançando, mas dá uma certa agonia, porque a gente já queria que tivesse tudo lindo e maravilhoso, mas a gente esbarra no livre-arbítrio das pessoas também. Então, não tem muito o que fazer. O que a gente tem que fazer realmente é fazer a nossa parte, estudar, né? Procurar divulgar o verdadeiro espiritismo e procurar também respeitar dentro, né? Do possível que a gente possa ter boas relações. Agora, aquela coisa, né? A gente não está discutindo, mais uma vez, a gente não está discutindo pessoas, né? A gente está discutindo ideias. Porque se uma das características da revelação, uma não, a única principal característica de uma revelação é a verdade, se Kardec diz A, né, e o movimento espírita diz B, ou um está certo ou outro está errado. Quem é que está certo, quem é que está errado? Né? Com quem que eu vou ficar? Eu tenho que me pautar pelo, por quem trouxe a revelação, que é o Espírito da Verdade, a pleiade de espíritos, que são os reveladores divinos, e o Kardec, e a equipe de médios que o acompanhou, muito embora muitos deles o traiu no final das contas, né? Mas ele é um revelador humano, né? E outra, ele traz a verdade relativa ao nosso adiantamento. Por isso, a necessidade de nós continuarmos com a mesma pesquisa que Kardec fazia. Mas se a gente entra numa reunião mediúnica, a gente não evoca mais nenhum espírito, não se faz estudo, não dialoga com os espíritos superiores a respeito do processo do desenvolvimento da doutrina espírita, a gente vai fazer o quê? Né?
Então a gente está meio que empacado aí, né? Fala, Fernando. Na verdade, quando você fala em unificação, eu lembro do livro Viagem Espírita de 1862, que Kardec fala que a unificação é a unificação em cima do Livro dos Espíritos, que era o livro que tinha sido publicado, certo? Agora, eu tenho ido, depois de muito tempo, eu tenho voltado a frequentar centro espírita. E, na verdade, eu fiquei chocado com algumas coisas. Por exemplo, quando falo do texto de Kardec, certo? E dos espíritos superiores, na verdade, em vez da pessoa querer explicar, analisar aquele texto, eles chamam Emmanuel, Joana de Ângeles, e nem coloca as suas próprias ideias em cima disso. O espírita é um livre pensador. Ele tem que saber analisar e interpretar sem depender de opiniões de outros espíritos. É isso que eu acho. Isso é um grande problema. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu ia deixar para depois, para a gente não ficar só nas nossas colocações aqui, mesclar também com o que o Kardec está trazendo para a gente fazer um balanço, né? Mas eu já vou aproveitar a tua fala aí, esse gancho, para ir um pouquinho mais além. Está acontecendo uma coisa muito mais grave e que a gente já começou a perceber desde que a gente começou os nossos estudos aqui, de alguns anos para cá, né? E que com esse negócio da adulteração, da Gênese, nós começamos a prestar mais atenção nas traduções, não só da Gênese, mas nas traduções de todos os livros. Você está falando, e é uma coisa que realmente a gente constata, que não se estuda Kardec, pega-se um trecho e depois traz. Por exemplo, é muito comum de você não estudar o livro dos médiuns. Ou quando você vai estudar o livro dos médiuns, você estuda, o Emmanuel lançou, através do Chico, 5 obras interpretando os 5 livros da codificação. Vocês lembram disso? Estava me referindo a 5 obras do Emmanuel, né, através do Chico Xavier, que é Seara dos Médiuns. Então, é o que você falou, né? Quando vão estudar o livro dos médiuns, aí faz o quê? Faz uma breve leitura ali de um item de Kardec e corre para o Seara dos Médiuns. E aí você tem a interpretação do Espírito Emmanuel, não é mais de Kardec. Nós trouxemos naquele dia, né, no outro estudo, a obra lá do André Luiz, falando que não se deve evocar espírito em reuniões e que a direção da reunião mediúnica tem que ser colocada na mão do mentor. E ele frisa ali, eu até grifei naquele dia lá, né? Ele coloca lá, isso era o tempo de Kardec. André Luiz, falando que ele está atualizando, então, como é que se tem que fazer reunião mediúnica. E aí, você não estuda mais o livro Céu e Inferno, você estuda a Justiça Divina, que é o olhar desse espírito para aquela obra de Kardec. E você não estuda mais o Evangelho, você estuda a religião dos espíritos, o Espírito da Verdade, Estude Viva, que são as coleções que vai substituir as obras de Kardec. Agora, eu falei que ia pegar um gancho, né? Aí você falou, onde que está o gancho? Que você falou exatamente o que eu falei, né? Sobre o que eu queria dar nome aos bois, né? Dos livros por esses espíritos. O que eu venho chamando a atenção sempre é, você pega um livro, a tradução de Kardec, ela não é respeitada, né? Então,
muitas vezes você vê interpretações dentro do livro, dentro da tradução. Bem, mas aí eu vou chegar num outro ponto, né? O que eu acho um absurdo. Mas você pega o livro dos Espíritos e tem a nota de rodapé indicando obras como O Consolador, querendo interpretar a doutrina espírita pelas obras de Chico Xavier. Ivone do Amaral Pereira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de tradução você está pegando, por causa da nota de rodapé. Mas, Mário, desculpa cortar você. Isso, infelizmente, porque se criou aí essa máxima que as obras, né, de Chico, de Emmanuel, de André Luiz, de Ivone Pereira, né, vieram complementar a doutrina espírita, o que é um grande absurdo. Não, Isso que essa. até aí, a gente já está até meio que acostumado. Mas você sabe, é o que eu estava te falando. Olha, nem a FEB, nem a FEB, que promove esses espíritos, faz isso nas obras dela. O Noleto não faz isso. Essa realidade que o Fernando trouxe, Fernando, essa realidade é uma realidade de anos das casas espíritas. Anos. Que ao invés de estudar as obras da codificação, cita um trecho e vai lá buscar nisso tudo que você falou, entendeu? Em Joana, em Emmanuel, em não sei quem, não sei quem, não sei quem. Né? Então, isso é lamentável. Esse foi todo o desserviço do espiritismo brasileiro, entendeu? Com a influência de desde Comandante Armon até de lá para cá, tudo que você puder imaginar. E Kardec, que é bom, foi deixado de lado, né? Então, e assim, né? Só para finalizar, né, porque a gente já está no horário, o cuidado de Kardec tão grande em aparar as periferias. Quando a gente está estudando o livro dos médios, que a gente vai estudar o início do Espiritismo, as mesas girantes, tem lá um parágrafo que ele fala que tudo aquilo que no começo faziam, que era ao preparar a reunião, intercalar os sexos das pessoas que sentavam à mesa, dar o dedinho mínimo um pro outro, isso tudo é perfumaria, isso tudo ele diz que não é a mesma coisa que interfere tanto quanto se tiver chovendo, tempo bom. Então ele de cara já foi aparando todas essas arestas, tirando tudo isso. Imagina de lá para cá o que foi feito, né? Então, só para voltar às reuniões mediúnicas, por isso que eu citei a intensidade da luz, botar uma música ambiente e não sei o Eu, quê, outro dia, eu falei tudo outro dia que perfumaria. no, eu falei outro dia que no livro Obsessão, do André Luiz, pelo Chico Xavier, tem um capítulo lá da luz. Ele vai te Ah, dar a cor e a voltagem é, da luz. Ele te dá a pois é, voltagem. pois é. Isso tudo é um absurdo, isso tudo é perfumaria, né? Olha, a gente já está com o tempo, já passou, né, na verdade. Eu só vou pedir para vocês para a gente ler mais dois itens aqui, porque aí eu fecho pelo menos uma parte da ideia, e aí a gente deixa, né, já engatilhado para a gente continuar na semana que vem. Eu vou ler só mais um pedaço aqui. Então, ele fala aqui: as duas primeiras revelações só poderiam ter sido o resultado de um ensino direto. Além disso, elas teriam que ser impostas pela fé na autoridade da palavra do Mestre, uma vez que os homens não estavam suficientemente adiantados para concorrerem para a sua elaboração. Atentemos, entretanto, que há entre elas uma sensível diferença devido ao progresso dos costumes e das ideias, embora tenham sido feitas entre o mesmo povo e no mesmo meio, mas com um intervalo de quase 18 séculos entre ambas. Está se referindo a Moisés e Jesus, né? A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe a todo o povo pela força.
A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi contestada com seu fundador ainda em vida, que não desdenhava discutir com seus adversários. A terceira revelação, vinda em uma época de emancipação e maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não se conforma com o papel passivo, na qual o homem nada aceita às cegas, mas quer ver para onde é conduzido, compreender o porquê e o como de cada coisa, teria ela que ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Aqui, de novo, né? Os dois caracteres da revelação, né? Divino e humano. Né? É resultado de um ensinamento dos espíritos, mas também fruto do trabalho da pesquisa e do livre exame por parte de cada um de nós. Os espíritas apenas desculpa, os espíritos ensinam apenas o que é necessário para colocar o homem no caminho da verdade, mas se abstém de revelar aquilo que o homem pode descobrir por si próprio, deixando-lhe o cuidado de discutir, controlar e submeter tudo ao crivo da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira a experiência à sua própria custa. Eles lhe fornecem o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-los e colocá-los em ação. Kardec se refere ao número 15 aqui, né? Desse capítulo que a gente não vai ler aqui. Bem, no 51, como os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos lugares, a homem de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é evidente que as observações não poderiam ser feitas por toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual deviam firmar-se as ideias, só poderiam sair do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, vendo apenas, frequentemente, uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, tratando geralmente com a mesma categoria de espíritos e, além disso, embaraçado pelas influências locais e pelo espírito partidário, achava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto. Aqui a gente estava falando da diversidade, né? Das pessoas, das condições, enfim. E por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Como cada um deles apreciava os fatos sob o ponto de vista de seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, logo teriam surgido tantas teorias e sistemas quanto os centros existentes, e nenhum chegaria a ser completo, pela falta de elemento de comparação e de controle. Resumindo, cada um se teria imobilizado em sua revelação parcial, acreditando estar de posse da verdade completa, ignorando que em 100 outros locais se obtinha mais e melhor. 52. Além disso, deve-se assinalar que em nenhuma parte o ensino espírita foi dado de maneira completa. Abarca um número tão grande de observações de assuntos tão diversos, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que seria impossível estarem reunidos no mesmo local todas as condições necessárias. Devendo o ensino ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os temas de estudo e de observação como se faz em certas fábricas, onde a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida entre diversos operários. Desse modo, a revelação foi feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais centros o complemento daquilo que obtém, e tem sido o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era necessário, portanto, agrupar os fatos esparsos,
para verificar a correlação entre eles, reunir os diversos documentos, as instruções dadas pelos espíritos nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los e estudar suas analogias e diferenças. Sendo as comunicações dadas por espírito de todas as ordens mais ou menos esclarecidos, era preciso avaliar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã, utilizar os próprios erros, os ensinamentos fornecidos pelos próprios espíritos do mais baixo estágio, para tomar conhecimento do estado do mundo invisível, para então formar um todo homogêneo. Era preciso, em resumo, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo preconceito sectário, disposto a aceitar a verdade tornada evidente, ainda que contrária às opiniões pessoais. Esse centro formou-se por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Vamos à nota de rodapé de Kardec. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez com que o Espiritismo entrasse na trilha filosófica pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela propõe, tem sido, desde seu surgimento, o ponto de encontro para o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que, da publicação desse livro, data a era do espiritismo filosófico, o qual até então permanecera no campo das experiências para entreter a curiosidade. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, é porque era a expressão dos sentimentos dessa maioria e respondia às suas aspirações. E também porque cada um ali encontrava a confirmação e uma explicação racional do que ele tinha em particular. Se ele estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, não teria merecido nenhum crédito e depressa caído no esquecimento. Ora, qual tem sido esse ponto de convergência? Não foi, por certo, o homem que nada é por si mesmo, sendo apenas uma engrenagem de trabalho que morre e desaparece, mas sim a ideia que não perece quando emana de uma fonte superior ao homem. Essa concentração espontânea de forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, um monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, em que se refletem, ao mesmo tempo, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, as consequências morais, os devotamentos e os fracassos. Arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas a partir de documentos autênticos. Diante desses testemunhos irrecusáveis, em que se tornarão, com o tempo, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. Então, nós vamos parar aqui a nossa leitura, e se vocês me permitem, eu vou começar, né, para fazer minhas considerações finais. Desculpem o adiantado da hora, mas esses últimos itens que a gente leu corrobora porque a gente debateu agora há pouco. Ele fala que se cada um desses centros se permanecesse isolado, achando que toda a verdade estava contida ali, naquelas comunicações recebidas, cada um teria criado um sistema, né? Ao contrário, como isso não aconteceu, e o Kardec conseguiu reunir todos, até através da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do meio de comunicação que era a Revista Espírita, com muita disciplina, com muito rigor, o Kardec conseguiu, então, reunir e codificar, né, e elaborar toda a doutrina espírita a partir de todos esses centros espíritas aí espalhados pelo mundo, né?
E o que a gente vê hoje, né? É exatamente o que a gente acabou de comentar, e é exatamente o contrário desses itens. Ele fala que se a gente se isolasse, não teria essa unidade. E o que aconteceu? Aconteceu as duas coisas. Hoje, muitos centros espíritas não conversam com outros centros espíritas, se isolam porque se acham, muitas vezes, com a verdade, passam, inclusive, a reescrever o espiritismo à sua moda. Então, o que a gente leu, como você, Fernando, falou, eu fui para o centro espírita e você tem um choque, porque você lê uma coisa e encontra na prática outra, né? Os nossos estudos são sempre muito bons, né? Primeiro, principalmente quando eles assumem esse caráter filosófico, onde a gente discute as ideias, onde a gente se aprofunda, principalmente enxergando assim de uma maneira gritante, eu diria, como já foi falado, anos-luz de distância do que é o verdadeiro espiritismo. Mas, por outro lado, mais uma vez, né, a gente se empenha no nosso compromisso de sermos fiéis e fidedignos a Kardec como divulgadores da doutrina espírita. Então, para mim, isso se tornou um propósito de vida mesmo, né? Uma vez que nós nos propomos a divulgar a doutrina espírita, o nosso compromisso com essa fidelidade e fidedignidade, que é mais ainda, né? A fidedignidade é reproduzir exatamente o pensamento, né, dos espíritos e de Kardec. Então, é muito bom, porque primeiro que a gente não fica preso só, né, a realmente o texto em si, nesse aspecto, mas a oportunidade de discutir, de trocar ideias, então é sempre muito bom. Quanto mais nós estivermos é, mergulhados nesse propósito, mais nós vamos conseguir realmente o novo período, que é o período realmente da restauração, né, da retomada do verdadeiro espiritismo. Porque realmente o espiritismo no Brasil pode ser um tipo de espiritismo, mas não é realmente o que Kardec nos trouxe e os espíritos também. Principalmente muito contaminado, muito enviesado pelas obras mediúnicas, isso tudo a gente já falou bastante. Enfim, mas passa a ser gratificante justamente pela discussão. Isso é estudo, né? Era isso que Kardec propunha, o estudo da doutrina, né? E não virar como virou autoajuda, né? Porque em algumas realmente literaturas virou autoajuda, não virou discussão de princípios, de ideias, enfim. Obrigado à presença de todos, pelo esforço que a gente faz aqui de estar até essa hora aqui estudando. Agradecer a Deus, agradecer os bons espíritos que nos inspiram, que nos incluem, e que nós possamos nos reunir em breve, né? E que a paz esteja com cada um de nós, que assim seja. Que assim seja.